corrupção na concessão de rodovias federais no Paraná. Para receber a propina, funcionários públicos teriam usado esquemas de lavagem de dinheiro descobertos em outras fases da operação. E você vai ver também os detalhes das contas da Suíça, que tinham como beneficiário Paulo Preto, ex-diretor da Dersa no governo de José Serra, do PSDB, em São Paulo. As contas tinham o equivalente a 113 milhões de reais. Os e-mails que a defesa de Marcelo Odebrecht entregou ao juiz Sérgio Moro e que comprovariam negociações para a compra de um terreno para o Instituto Lula. Por essas e outras que o Brasil despencou no ranking internacional da percepção da corrupção. A chuva voltou a alagar ruas e derrubar árvores no Rio. A água demorou a baixar e ainda causa transtornos agora de manhã. Os flagrantes absurdos de motoristas dirigindo bêbados nas rodovias de Goiás. Os casos subiram 15% no estado desde o começo do ano. 1 em cada 3 brasileiros não tem acesso à internet. A gente mostra os motivos de quem vive desconectado. E não é só falta de dinheiro. As saídas opostas para combater os massacres nas escolas americanas. Os estudantes pedem mais controle na venda de armas. O presidente Trump quer armar os professores. A Operação Lava Jato volta às ruas. Agentes da Força Tarefa estão cumprindo 7 mandados de prisão temporária nessa, que é a 48ª fase da operação. Ana, essa ação acontece em 4 estados e o objetivo é apurar fraudes no processo de concessão de rodovias federais no Paraná. É para lá que nós vamos falar com a Ana Zimmermann. Tem mais informações, há indícios, inclusive, de participação de funcionários públicos do esquema, não é, Ana? Bom dia. Olá, um bom dia a todos. Essa nova fase investiga pagamento de propina para agentes públicos do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura, do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR, e também da Casa Civil e do Governo do Paraná. Inclusive, agora estão sendo cumpridos mandados na Casa Civil, que fica dentro do Palácio Iguaçu, a sede do Governo do Paraná, e também no DR. A Polícia Federal investiga a participação deles no esquema de corrupção que envolve a concessão de rodovias federais aqui do Paraná, o chamado Anel de Integração. São cumpridos 7 mandados de prisão temporária, além de 50 mandados de busca e apreensão. Para a Polícia Federal, esse esquema usava o mesmo esquema de corrupção já revelado na Lava Jato, com os mesmos operadores, como Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran. Eles trabalharam, inclusive, para uma das empresas concessionárias de rodovias aqui do Paraná. Esse chamado Anel de Integração são estradas que unem as principais cidades do estado, inclusive Curitiba. Foi criado em 97, juntando lotes de rodovias federais, num circuito de 2.400 quilômetros. A Polícia Federal vai dar mais informações sobre essa 48ª fase da Lava Jato daqui a pouco em uma entrevista coletiva e a gente segue aqui no Bom Dia Brasil acompanhando essa nova fase da Lava Jato. Bom dia, voltamos ao estúdio. Bom dia, obrigado, Ana. Daqui a pouco então a gente volta com outras informações. Vamos falar agora de um temporal que caiu à noite no Rio de Janeiro, provocando estragos na cidade, que está em estágio de atenção. Os moradores do Rio mal tinham se recuperado daquela chuva forte da semana passada, voltaram a enfrentar, portanto, ruas alagadas. Era por volta das 9 da noite quando o temporal chegou com força. Na zona sul da cidade, ruas desapareceram debaixo da correnteza. Essa mulher se arriscou, caminhando contra a força da água. Em Copacabana, tinha muito lixo boiando no alagamento. É um rio de lixo boiando aqui na Nossa Senhora de Copacabana, com Santa Cruz. Olha isso. A água está invadindo a garagem do prédio ali na frente. Não dá para andar na rua. Bueiros transbordaram e o trânsito deu um nó. Por causa do risco de deslizamento, sirenes de alerta soaram em pelo menos 6 comunidades. Foi uma tempestade forte, mas não tão intensa como aquela da semana passada, que acabou matando 4 pessoas. De madrugada, a chuva já tinha diminuído, mas, de novo, a cidade demorou para se livrar dos transtornos. Tudo alagado aí, ó. Do lado de cá e do lado de lá, tudo entupido. Não adianta nada o que o prefeito está fazendo aí, ó. Funcionários da prefeitura bem que tentavam limpar os bueiros, mas o alagamento não diminuía. Eu tô com medo, Se a gente entrar aí, vai ficar, com certeza. Sem saída, alguns motoristas entraram na contramão. A água invadiu casas e lojas.
O dono desta papelaria passou a madrugada calculando os prejuízos. Toda vez que chove a gente fica à mercê disso, paga um IPTU caríssimo na zona sul do Rio de Janeiro. E aí, pô, a gente trabalha honestamente, paga imposto e tem que vir pra cá essa hora pra tentar... Aí, ó, é um absurdo. A gente vai fazer o quê, né? Vamos trabalhar. E agora de manhã ainda tem alagamento na cidade. Vamos ver imagens ao vivo do nosso Globocop que está sobrevoando a cidade. Olha essa rua aí, virou um rio. Guilherme Peixoto está a bordo. Onde que é isso, Guilherme? Bom dia. Oi, Ana, oi, Chico, bom dia para vocês, um bom dia para todo mundo. Pois é, a Defesa Civil diz que o rio ainda tem 12 pontos de alagamento agora de manhã e a cidade ainda está em estágio de atenção. Mais uma vez, a Zona Oeste foi a região mais crítica e a gente está sobrevoando agora a comunidade de Rio das Pedras. Ainda tem muita água acumulada por aqui na rua, os carros, olha só, passam com muita dificuldade. E quem está saindo de casa para trabalhar encontra problema em vários trechos nesse caminho. Aqui nem se vê onde é calçada e onde é rua. A Prefeitura informou que está mandando equipes de conservação para cá, diz que desde 8 da noite de ontem, mais de 300 homens estão mobilizados para fazer o atendimento e que faz uma triagem para priorizar as vias principais e as áreas mais críticas. Lembrando que tem mais previsão de chuva forte para hoje. Ana e Chico. Pois é, Guilherme, aí, bueiros entupidos, drenagem insuficiente. Isso como se o Rio de Janeiro não fosse a cidade sujeita nessa época as chuvas intensas, né? Todo ano a gente já sabe que vem chuva, né? E o trabalho de prevenção realmente não foi feito e esse ano está pior do que nos anos anteriores. Pois é, e o IPTU vem na cobrança aumentando, E né? vem mais caro, é. Vamos ver, vamos falar com o Thiago Scheuer agora para saber como é que vai ficar essa chuvarada. Thiago, tem previsão de mais chuva para hoje, para o Rio? Pois é, Chico, tem sim, viu? Bom dia para você, para Ana também. Bom dia, Brasil. Essa chuva vai continuar não só na região metropolitana, como em todo o estado do Rio. Só ontem choveu na cidade do Rio 40% da média normal para o mês todo. Essa média aí é de 221 milímetros, né? Para fevereiro, você vai ver aqui, ó. E aí, ó, com a chuva de ontem, isso acabou passando, né? O acumulado já está em 235. As nuvens de chuva carregadas, elas estão praticamente estacionadas aqui no sudeste, né, em cima de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Veja só a frente fria que está na costa do Rio, é ela que provoca, né, um sistema que deixa tudo mais encoberto. Você vai ver, ela vem com um ar frio, né, por isso o nome frente fria, e esse ar frio vai empurrando por onde passa o ar quente que está na frente e esse ar sobe e provoca as nuvens de tempestade. Hoje no Rio, a máxima vai chegar, né, apesar da chuva, aos 31 graus, fica abafado. E olha só, a chance de chuva forte, 95%. E tem mais chuva para o litoral norte de São Paulo, hoje chuva forte, temporais. Também aqui para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, como você vê aqui em azul, Minas Gerais, essa chuva invade aqui o centro-oeste, vai até o Pará, também tem muita chuva, e no Amapá também. E agora, aquele tempo firme, bom para colocar a roupa no varal, está mais restrito ainda no nosso mapa. Aqui em cima, em Roraima, também aqui ó, entre Sergipe e Bahia, nas cidades de divisa, e aqui ó, no extremo sul de Mato Grosso, pegando todo o estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo e parte dos 3 estados do Sul. Hoje vai fazer 31 graus, você vai ver em Campo Grande, 31 também em Porto Velho, 29 em Goiânia, 31 em Aracaju, 28 em São Paulo e lá em Porto Alegre, 26. Todo mundo sabe que a gente ainda está no verão, né? Só que acredite porque amanhã tem previsão de geada nas serras catarinense e gaúcha, tudo por causa de uma massa de ar polar que está lá no sul do Brasil e aí acaba avançando e deixando tudo mais gelado. Casacos no verão, viu, Ana e Chico, pelo menos amanhã cedo. Verdade, então geada amanhã para o sul e alerta máximo para chuva forte hoje no Isso Rio, mesmo. né? Tiago, obrigada, viu? Até amanhã. Até mais. Falar de outro assunto agora. Em Goiás, só nos 50 primeiros dias do ano, 251 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados. Isso nas rodovias federais que cortam o estado. Dá um aumento de 15% com relação ao mesmo período do ano passado. BR-060 Rio Verde, interior de Goiás. Na terça-feira, uma carreta com 30 toneladas de soja tombou numa reta. Quem dirigia era Hélio Luiz Matige, de 59 anos, e ele estava bêbado. O bafômetro marcou 0,88, quando a tolerância é 0,3. O motorista só aceitou fazer o teste na delegacia, 1 hora depois do acidente. Provavelmente ele estaria mais embriagado ainda no momento da ocorrência. E aí fica justificado o porquê dele tombar uma carreta numa reta, numa pista duplicada,
num período noturno sem nenhum trânsito. O motorista já era conhecido dos policiais. Há 2 semanas, na mesma BR-060, o mesmo caminhoneiro é parado e desce com dificuldades da carreta. Não tem condições nem de... Tá mal se aguentando de pé. Não tem que carga dessa, uma rodovia federal movimentada dessa. Ele só está cometendo um crime de trânsito. De novo, o bafômetro acusou uma quantidade elevada de álcool, 0,61. Hélio Luiz foi preso, ficou 9 dias detido e saiu da cadeia graças a um habeas corpus. Os especialistas em trânsito dizem que o valor alto da multa, quase R$3 mil, deveria ter um caráter punitivo e também educativo, inibindo assim o motorista de voltar a beber e sair dirigindo. Não foi o que aconteceu no caso de Rio Verde. O caminhoneiro vai responder agora a 2 processos por embriaguez. Por ser reincidente em menos de 1 ano, a multa é de R$ 5.800 e ele ainda deve perder o direito de dirigir. Nos 50 primeiros dias deste ano, só em Goiás, a PRF registrou 251 motoristas dirigindo bêbados. No mesmo período, em 2017, foram 217. Até motorista de ônibus transportando 47 passageiros já caiu no bafômetro este ano. Neste acidente na BR-153 em Goiânia, o guarda-reio não conseguiu segurar a carreta, que foi parar na pista contrária. O caminhoneiro Antônio Marcos Moreira Souza conversou com a gente. Tava trabalhando. Mas bebeu? Não. Nada? Não. O teste do bafômetro apontou 1,15 de álcool. É confuso, não sabe onde mora, não sabe quem é os pais, é aquela situação de realmente estar bem embriagado, né? Perigo para quem está no volante e para todo mundo que está na rodovia. Na BR-364, o motorista que provocou esse acidente envolvendo outros 5 veículos tinha bebido. Nós queremos rodovias tranquilas, rodovias confiáveis, mas essas pessoas colocam em risco suas vidas e a das pessoas que andam de forma correta. Esse caminhoneiro aí de Rio Verde, detido pela 2ª vez por dirigir bêbado, não pagou fiança e agora está preso. Agora, beber e dirigir em qualquer circunstância já é um perigo, né? Com um caminhão, dirigindo um caminhão, realmente... Pesado, né? Sim, risco enorme. Foi preso, aquele foi preso, teve um habeas corpus, quer dizer, a justiça favorecendo isso e ele é solto. É como se uma pessoa pegasse uma arma e saísse dando tiros aí. Aí ele é preso porque ele está ameaçando a vida de todo mundo, porque o carro é uma arma. Aí liberam de novo e dão a arma na mão dele. Ainda foi de novo fazer a mesma coisa. E outras pessoas que não têm nada a ver com a história, famílias perdem a vida por irresponsabilidades desse tipo. Tem que apertar a fiscalização e torcer para a justiça não facilitar a vida de criminoso. Olha, vamos a Brasília, a Polícia Federal também está nas ruas para prender uma quadrilha que fraudava o seguro-desemprego na região norte. Vamos falar com a Flávia Alvarenga, que traz informações direto para nós, lá da sede da Polícia Federal. Bom dia, Flávia. Oi, Chico, bom dia a todos. A Polícia Federal realiza essa operação no Pará e no Maranhão e conseguiu evitar, portanto, tentativas de saques do seguro-desemprego com dados falsos. Essa operação se chama Seguro Fake. A polícia identificou 4 grupos criminosos que tentavam, portanto, burlar. Eles colocavam dados falsos e tentavam fazer esses saques. Só para a gente ter uma ideia, em um dia, durante 10 minutos, os investigadores da Polícia Federal conseguiram evitar 42 tentativas de saque do seguro-desemprego numa agência em Redenção, no Pará. Esse trabalho é feito em conjunto com o Ministério do Trabalho. Inclusive, a Polícia Federal investiga a participação de funcionários do Ministério do Trabalho no Pará e no Maranhão. Esse trabalho da polícia, em conjunto com o Ministério do Trabalho, começou em agosto de 2016 e até agora, desde 2016 até fevereiro de 2018, a Polícia Federal conseguiu rastrear 57 mil pedidos falsos, fraudes, tentativas de saque do seguro-desemprego. Isso representaria, portanto, mais de 800 milhões de reais. Os criminosos vão responder por organização criminosa, inserção de dados falsos e estelionato qualificado. Dá mais de 20 anos de prisão. Ana e Chico. Ok, Flávia. Obrigada, viu?
E no Rio, militares do Exército e agentes penitenciários fizeram ontem uma varredura naquele presídio onde houve uma rebelião no domingo passado. Encontraram drogas e dezenas de celulares. A operação durou 5 horas. Foram apreendidos 48 celulares, além de maconha e cocaína. 250 homens, entre soldados do Exército e agentes penitenciários, fizeram um pente fino no presídio Milton Dias, em Japeri, na Baixada Fluminense. A varredura foi coordenada pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária com o apoio das Forças Armadas. Após a rebelião no domingo, 3 armas e uma bomba de efeito moral foram encontradas com os detentos. Um relatório do Conselho Nacional de Justiça de janeiro alertava que o presídio não tem bloqueador de celular. O documento indica que no mês passado já havia armas nas celas. O CNJ considerou as condições da unidade ruins. O presídio está superlotado, abrigando mais que o dobro da capacidade. Estas imagens foram feitas por um dos presos no dia do motim, com um celular. Ninguém explicou como o aparelho chegou à mão dele. Em 2 anos, mais de 400 celulares foram apreendidos nas cadeias do Rio. Este será um dos maiores desafios do interventor: controlar o que acontece no sistema prisional, onde estão muitos chefes de organizações criminosas. A varredura ainda foi feita baseada no decreto de garantia da lei e da ordem, assinado em julho do ano passado. Na prática, as ações de intervenção federal só vão começar mesmo na semana que vem. A medida foi publicada ontem numa edição extra do Diário Oficial da União. Além de ficar responsável por toda a área de segurança do Rio, o general Braga Neto também acumulará o Comando Militar do Leste, do Exército, e vai passar a coordenar diretamente as ações militares. Nesta primeira fase, o plano deve ter um caráter mais estratégico, principalmente no setor de inteligência. Os nomes que vão formar a equipe que irá trabalhar diretamente com o interventor devem sair na próxima semana. Ele vai indicar quem vai ser o substituto do secretário de Segurança que entregou o cargo. Ele vai, por exemplo, chamar, se ele bem entender, policiais que estão servindo a outras áreas do Rio de Janeiro, que estão fora do policiamento. Ele pode fazer isso. O ministro da Fazenda voltou a falar ontem em Brasília sobre o orçamento para as ações. Henrique Meirelles, que já havia defendido o respeito ao teto de gastos, afirmou que ainda não houve solicitação de verbas extras. Nós temos verbas disponíveis dentro do orçamento para a ação das Forças Armadas e que estão redirecionando isso para a ação no Rio de Janeiro. E a violência do crime continua fazendo vítimas do Rio. Mais um PM foi assassinado na cidade. Já são 19 policiais mortos só este ano. Ontem, casos de violência voltaram a provocar pânico em várias áreas da região metropolitana. Uma freada repentina e em seguida o ônibus já estava em chamas. Felizmente, o motorista e os passageiros conseguiram sair a tempo e ninguém se feriu. Foi um protesto violento contra a operação policial em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A operação foi na comunidade Santa Lúcia, em Imbariê. A polícia diz que foi recebida a tiros e houve confronto. Um homem morreu. Gessi Alves tinha 35 anos. Por telefone, a irmã disse que ele voltava do trabalho quando foi atingido com um tiro na cabeça. O meu irmão saiu do serviço, desceu do caminhão. Ele estava entrando em Santa Lúcia para ir para casa onde ele mora. E ele foi atingido com um tiro na cabeça. E ele estava carregando a sacola com a roupa de serviço, mais uma sacola de goiaba com limão, que ele sempre leva para o filho dele. Todo mundo sabe que meu irmão sempre trabalhou, lutou para crescer na vida, mas ele trabalha. É difícil, mas a gente perdeu uma pessoa assim. Outro homem, um jovem de 18 anos, foi baleado e preso. Segundo a polícia, Bruno Ferreira Borges estava com uma pistola e drogas. Ele foi levado para o hospital e operado. Durante a operação, uma criança, uma menina de 7 anos, também foi baleada, ferida numa das pernas. Ela foi trazida aqui para o hospital, não precisou passar por cirurgia e a informação é que o estado de saúde dela é estável. Em Botafogo, na zona sul do Rio, mais violência. 5 pessoas ficaram feridas numa tentativa de assalto. Testemunhas disseram que bandidos invadiram lojas de uma galeria, mas o vigilante baleou um dos ladrões.
Houve correria e quando os policiais chegaram, a carabina de um dos PMs disparou acidentalmente. Os estilhaços feriram 4 pessoas. E ontem à tarde foi enterrado o sargento do Exército Bruno Albuquerque Cazuca. A mulher dele está grávida. Não havia consolo para a família e para os amigos. Bruno Cazuca foi morto durante um arrastão em Campo Grande, na Zona Oeste. A pistola do sargento foi recuperada pela equipe da UPP da Vila Kennedy durante uma operação. O subcomandante da UPP, tenente Guilherme Lopes da Cruz, foi entregar a arma na divisão de homicídios, por volta de 1 da madrugada de quarta-feira. Pouco depois, o policial também foi assassinado em Jacarepaguá, outro bairro da Zona Oeste. O tenente Guilherme ia participar de mais uma operação policial na mesma favela, mas antes parou numa lanchonete. Bandidos deram vários tiros em direção ao carro dele. Guilherme tinha 26 anos e há 3 estava na PM. Foi o 19º policial morto este ano na região metropolitana do Rio. Nos Estados Unidos, estudantes fizeram protestos em todo o país pedindo um controle maior sobre a venda de armas. Na Casa Branca, o presidente Donald Trump foi na direção contrária e defendeu que os professores sejam armados para proteger os alunos. O encontro com o presidente teve sobreviventes e pais de vítimas do ataque em Parkland e também pais de vítimas de outros ataques em escolas americanas. Os convidados foram escolhidos pela Casa Branca e a maioria preferiu não entrar no debate sobre o controle de armas. Eles pediram mais segurança nas escolas. Trump perguntou por ideias para melhorar a situação e esse pai sugeriu: como os primeiros policiais demoram entre 5 e 6 minutos para chegar no local, uma saída seria armar os professores para que pudessem reagir imediatamente a um ataque. Trump concordou e complementou, dizendo que as escolas poderiam ter até 20% dos professores armados. Mas a ideia foi rejeitada por outros participantes da reunião. Esse pai, que perdeu a filha no ataque, disse que a mulher é professora e que os professores já têm muitas preocupações para ter que pensar em armas e se responsabilizar pela defesa armada das crianças. Esse estudante disse que a Constituição americana garante o direito à autodefesa, mas que os fuzis, como o usado no último ataque, não são armas de defesa, mas sim de guerra. E foi justamente esse tom mais duro, cobrando uma maior restrição na venda de armas, que predominou antes do encontro com Trump em protestos que se espalharam por todo o país, principalmente na Flórida. Eles pediram principalmente 3 medidas: a proibição da venda de armas para menores de 21 anos, a proibição da venda de fuzis e uma checagem mais rigorosa e eficiente dos antecedentes de quem quer comprar uma arma. Em um dos protestos, essa estudante disse: essa é uma crise nacional causada pela falha dos políticos em nos proteger. Aí por aqui um grupo de políticos se prepara, para liberar, flexibilizar o comércio de armas. Mas vamos falar de economia agora, vamos a Brasília, lá está a Miriam Leitão, com um dado importante na economia, né, Miriam? Bom dia. Que número é esse que mostra a reação da economia? Pois é, Chico, Ana, bom dia a todos. 100 bilhões de reais a mais esse ano pode entrar no consumo. Este é o cálculo dos economistas com base em um indicador do Banco Central que mede o quanto o orçamento das famílias está comprometido com o pagamento de juros. Está agora em 20% do orçamento, o menor nível desde 2011. Segundo a estimativa do banco BNP Paribas, deve cair para 18,5%. Isso significa que as famílias pagarão esses 100 bilhões a menos de juro. Claro que elas fizeram isso, reorganizando, pagando dívidas. Seria muito melhor ainda se os bancos aceitassem renegociar dívidas velhas e caras e reduzir os juros, porque eles já caíram, a Selic já caiu, os juros bancários não. Esse e outros dados estão alimentando a previsão de que o consumo vai crescer esse ano. Os bancos e consultorias ouvidos pelo Banco Central estão aumentando as previsões do PIB este ano de 2018. Agora acham que crescerá 2,8%. O PIB do ano passado, 2017, vai ser divulgado semana que vem pelo IBGE, um número definitivo, e deve ficar em torno de 1%, e aí marcando oficialmente a saída da recessão, essa longa e dolorosa recessão. Mas o principal problema da economia é que o desemprego
está e, infelizmente, permanecerá alto. Vai cair ao longo do ano, mas não muito. E pode até subir nos primeiros indicadores do ano, como sempre acontece, Chico e Ana. Agora, Mira, esse número que você antecipou aí pra gente, né, de aumento do consumo, é um dos números da economia que mostram uma reação ainda começando, apesar do cenário político que segue conturbado. Até que ponto a gente pode já dizer que a economia está se descolando da crise política? Infelizmente, né, Ana, não descola muito. O cenário tem melhorado. O mercado imobiliário de São Paulo, por exemplo, deu sinais bons de aumento de vendas. Vem também bons sinais externos. A economia internacional está bem, mas eu não acho que a economia possa se descolar completamente do que se passa no país. A incerteza política, a falta de uma agenda coerente no Congresso, travam as decisões econômicas. Só o abandono da reforma da Previdência significa, como eu disse aqui ontem, 14 bilhões a menos nos cofres do governo em 2019. Quando se olha para as perspectivas de longo prazo, há muita incerteza. As empresas, elas estão com capacidade ociosa, porque, como reduziu a produção, ficou com capacidade ociosa. Por isso, aumentam a produção sem maiores investimentos. E, principalmente, infelizmente, sem elevar o emprego. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Fernando Pimentel, contou que o setor têxtil vai criar 20 mil empregos este ano. Maravilhoso, só que perdeu 130 mil vagas nos últimos 2 anos. Nesse ritmo de 20 mil, só em 6 anos vai recuperar o que perdeu, segundo ele. A economia tenta se levantar, tem conseguido dar alguns números positivos, depois do tombo da recessão que começou em 2014. Mas o mundo da política não tem ajudado, Chico e Ana. A política não tem ajudado nada nem ninguém, né, Miriam? Obrigada, viu? Até mais. Estamos de volta com novas informações dessa nova fase da Operação Lava Jato, que acontece em 4 estados. Vamos a Curitiba falar com Ana Zimmermann. Ana, quais são as últimas informações? Chico, temos informações de prisão de Nelson Leal, diretor-geral do DR, Departamento de Estradas de Rodagem aqui do Paraná. Ele foi um dos alvos dessa 48ª fase. Outros mandados de prisão estão sendo cumpridos, 3 deles na cidade de Londrina. E a Polícia Federal terminou agora há pouco, às 7h30, a busca e apreensão que aconteceu na Casa Civil, que fica dentro do Palácio Iguaçu, sede do governo aqui do Paraná. Houve buscas na mesa de Carlos Nasser, que é assessor do governador Beto Richa. Ele é coordenador de assuntos políticos do governador Beto Richa, do PSDB. De acordo com o MPF, havia uma rede de empresas de fachada ligada a funcionários públicos e também empresas. Uma dessas empresas, a concessionária Econorte, do Grupo Triunfo. De acordo com o Ministério Público Federal, a Econorte depositou mais de R$1 milhão para Rodrigo Taca Duran, que é um dos operadores já investigados na Lava Jato, e outras empresas do Grupo Triunfo, do qual faz parte a Econorte, também depositaram dinheiro para Taca Duran e para a Dirasad. Ana Zimmermann para o Bom Dia Brasil. Obrigado, Ana Zimmermann. A qualquer momento a gente volta aí com mais atualização sobre essa operação, mais essa fase da Operação Lava Jato. Aqui em São Paulo, um empresário foi baleado na região do Morumbi, na Zona Sul. Dá uma olhada. O para-brisa do carro ficou cheio de furos. O motorista, que é dono de uma casa de câmbio, tinha acabado de sair dessa padaria dentro de um posto de combustível. Ele parou num semáforo quando foi surpreendido por um homem armado que saiu do meio do mato alto na rua Davi Ben-Gurion, perto do cemitério Getsemane. Um segundo suspeito em uma moto participou do ataque. Estava escondido no matagal, o que estava no mato deu 12 tiros e o da moto deu mais alguns tiros, que eu não sei precisar quantos, pelo vidro da janela do motorista. O que estava no mato subiu na garupa da moto e os dois fugiram o mais rápido possível. Aqui no local do crime tem muitas câmeras de segurança dos condomínios de prédios residenciais, mas isso não intimidou os criminosos. Nem mesmo o fato de que a cerca de 400 metros daqui fica a delegacia do bairro. O empresário de 37 anos foi socorrido por um casal de médicos que mora ali perto, até a chegada da polícia. O mato alto, que segundo as testemunhas facilitou a ação dos bandidos, é reclamação recorrente de quem mora na região. É uma praça pública que a prefeitura não cuida, apesar das insistências nossas muito grandes. Prefeitura Regional do Butantã, responsável ali pela região, diz que vai cortar esse mato ainda hoje. 2 parques da zona leste da capital vão fechar como medida preventiva contra a febre amarela. Os moradores da região de Aricandu vão ser imunizados contra a doença. O Filipe Mancuso tem mais informações pra gente. As equipes de estratégia de saúde da família vão começar
a distribuir as senhas de vacinação hoje à tarde aqui no distrito de Aricanduva, zona leste da cidade. 2 parques foram fechados. Além do Parque do Carmo, que eu estou aqui na frente, foi fechado também o Parque Linear Rio Verde. A ideia com esses fechamentos é impedir o contato das pessoas com o mosquito transmissor da febre amarela. A vacinação aqui nessa região começa amanhã em 3 unidades de saúde: Jardim Iva, Vila Nova York e a AMA UBS integrada Vila Antonieta. Com o fechamento desses 2 parques aqui na Zona Leste, agora são 32 parques fechados por causa da febre amarela. 29 parques municipais e 3 parques estaduais. Filipe Mancuso para o Bom Dia Brasil. Muito obrigado, Filipe. A gente vai mudar um pouquinho de assunto agora. A Justiça de São Bernardo do Campo, no ABC, mandou soltar ontem o empresário André Veloso Micheletti. Ele foi preso em flagrante no dia 11 de janeiro por participar do acidente na rodovia dos Imigrantes que matou 2 mulheres e deixou 6 pessoas feridas. A gente falou sobre esse caso aqui no Bom Dia Brasil. Testemunhas contaram à polícia que André participava de um racha. O empresário estava na penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba. Agora ele vai responder em liberdade por homicídio doloso e tentativa de homicídio. André estava com a carteira cassada desde 2016. Ele chegou a acumular mais de 100 pontos, maioria por excesso de velocidade e por passar no sinal vermelho. Um investigador da Polícia Civil, suspeito de se envolver no racha, também foi denunciado pelo crime e responde em liberdade. Aí, trazendo para um assunto mais recente, teve acidente feio por volta das 2 da manhã aqui na Marginal Pinheiros. 2 pessoas ficaram feridas. O Guilherme Pimentel vai mostrar para a gente como é que ficou um dos carros. 3 veículos capotaram na pista expressa da Marginal Pinheiros na madrugada. Foi perto da ponte estaiada no sentido Interlagos. 2 carros de passeio e um caminhão pequeno carregado com galões de água. Nesse carro aí, acredite, estavam Sidney e uma colega de trabalho. Eles não se machucaram. Quando a gente chegou ali na frente, aí o cara da BMW, ele vinha uns 200 por hora. Aí ele pegou aquele caminhãozinho primeiro, ele pegou o caminhão, aí ele encostou no meu carro. Quando ele encostou no meu carro, aí eu comecei a capotar. No caminhão só tinha o motorista. A polícia disse que ele foi levado para o Hospital Universitário da USP, com ferimentos sem muita gravidade. No outro carro, os bombeiros tiveram que cortar as ferragens para resgatar o motorista. Ele sofreu fraturas no rosto e foi levado inconsciente para o Hospital das Clínicas. O que chama atenção aqui na Marginal Pinheiros é a área por onde se espalhou o acidente, é muito grande. Vamos começar mostrando onde parou a BMW. Foi aqui, ó, esses papéis estavam dentro do carro, aquele pó de serragem foi jogado onde o carro estava parado, mas o caminhão pequeno da distribuidora, que foi o primeiro veículo atingido, parou só lá atrás, na altura daquela viatura da Polícia Militar, mais ou menos 100 metros de onde a gente está. Situação agora, depois desse acidente, Jaqueline, Brasil 8 e 9 agora. Pois é, bom dia para vocês. A Marginal Pinheiros agora está totalmente tranquila. A gente já vai mostrar como é que está a situação da Marginal, que já está liberada e o trânsito está fluindo bem. Só que antes vamos mostrar um outro acidente que foi quase agora aqui na rodovia dos Imigrantes. São imagens feitas mais cedo pelo Globocop. Tá aí, é esse daí. Um capotamento na saída da Avenida dos Bandeirantes para pegar imigrantes no sentido do litoral. Momento ali que o pessoal da CT e também os bombeiros desviravam esse carro. A situação agora, de momento, já retiraram esse carro, as faixas estão liberadas. Mas olhando no Waze, a gente repara que ainda está tudo muito vermelho por lá, tá? Olha, ainda tem reflexo, inclusive no sentido contrário, porque tem ali também a questão do fluxo do momento e também a curiosidade, porque o carro está no acostamento. A gente observa também o caminho aqui, ó, continuando pelo Complexo Viário Maria Maluf. Quem vem pela Via Anchieta, Tancredo Neves, vai encontrar toda essa lentidão também. Daqui a gente pula para nossa câmera da Avenida dos Bandeirantes. Aí a gente mostra como é que tá agora em outro ponto, Rodrigo. Olha, a Bandeirantes, como sempre, no sentido Marginal Pinheiros, né? Com trânsito pesado. Lá em cima também. E lá no corredor Norte-Sul com trânsito lento. Engraçado que eu vi um ícone de acidente, mas a CT não tem nenhuma informação sobre acidente aí no corredor Norte-Sul, mas fica em alerta. Aí tem um outro acidente também, um pouco mais cedo, na Rebouças, a gente mostrou isso também mais cedo, tá aí, olha. O carro ali acabou avançando no canteiro central e derrubou o relógio, a gente não tem informação sobre feridos, foi na altura da João Moura, já liberaram a Avenida Rebouças e agora o trânsito fluindo bem. Rodrigo, vamos dar uma olhadinha nas nossas câmeras para ver como é que está a situação da cidade? Aí agora sim eu consigo mostrar como é que está a Marginal Pinheiros também. Você queria dar uma olhadinha, né, por causa do acidente da madrugada? A gente sabe que teve a liberação, agora tem, olha, o trânsito
carregado como todos os dias, né? Mas é o excesso de veículos, né? Sentido Castelo Branco, aqui em cima é onde foi o acidente. Foi exatamente. Vai bem ali, acabei Vai fechando bem já ali, até. mas já deu para entender ali. Agora, aí em Boimirim, ela estava um pouquinho carregada também, vamos ver se melhorou? Ela todo dia está ficando bem carregada, excesso de veículos, está tudo bem. Transporte coletivo, ok, com linhas do metrô, trem e ônibus pela cidade e região metropolitana. Tá bom, valeu. Siga aí bem na sua quinta-feira, sua pré-sexta. A gente sempre de olho aqui. Vamos pro intervalo. Obrigado, Jaque. A gente vai falar já do ranking da corrupção no mundo. Colocação do Brasil, o que você acha que aconteceu? Piorou, né? Com tanta corrupção que a gente tem mostrado e falado todos os dias. E ainda outras notícias de São Paulo, aí a Avenida Paulista vai numa boa, o sol vindo, 8h12. O Brasil piorou no índice de percepção da corrupção divulgado pela Transparência Internacional. Rodrigo Bocardi tem os detalhes. Rodrigo, bom dia. Esse é o indicador de corrupção mais usado no mundo e essa piora acendeu um alerta. Situação preocupante, não é, Ana? Um bom dia para você, para o Chico, a todos. Foi uma queda de 17 posições em relação ao ano anterior. E isso que acontece? Isso tem um efeito direto em investimentos que deixam de ser feitos aí para a população. Os mais pobres são os mais afetados pela corrupção, porque são os que mais dependem dos serviços públicos. A afirmação é de Luciana Torchiaro, a coordenadora para a América Latina da Transparência Internacional. O Brasil teve o pior resultado dos últimos 5 anos no índice que registra a percepção de especialistas e executivos de empresas sobre propina, desvio de recursos públicos, burocracia e a capacidade dos governos de conter a corrupção. A partir dessas impressões é feito um ranking que reúne 180 países. No topo estão Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia e Noruega, como os mais íntegros. Em um ano, o Brasil despencou 17 posições, saiu das 79 para 96. Ficamos atrás de países como Arábia Saudita, Namíbia, Kuwait, Sri Lanka e Timor-Leste. Na América Latina, perdemos para a Argentina, Chile e o Uruguai. Os países pesquisados receberam notas que vão de 0 a 100. Quanto mais baixa a pontuação, maior a corrupção. A nota do Brasil foi 37. Para a Transparência Internacional, países com notas abaixo de 50 não estão se esforçando para combater a corrupção. O Brasil vinha piorando, o ano passado estabilizou e nós pensamos que era um momento de inflexão, que o Brasil já começaria a entrar num ciclo virtuoso. Foi uma grande decepção, uma grande frustração que o resultado desse ano aponta, na verdade, que a trajetória de queda continua. Para o presidente do Instituto Etos, o Brasil precisa de medidas estruturais. Nós temos que ter medidas preventivas e nós temos que aumentar aquilo que nós chamamos de, aspas, o custo da corrupção. As pessoas precisam ser punidas de uma forma mais efetiva pelo ato de corrupção. As pessoas precisam parar de roubar. Pensar no próximo, no outro, a quem serve e parar de roubar. É simples assim. Segundo a Transparência Internacional, a colocação do Brasil, como vimos, foi uma decepção, mas não uma surpresa. Chico e Ana. Pois é, agora pode ser que com essa percepção maior, né, pelo menos esse ano o eleitor tome mais cuidado na hora de botar o seu voto na urna. Com essa percepção maior da corrupção e combata melhor. E vamos mais aí em São Paulo, porque o empresário Wesley Batista, um dos donos do grupo JIF, que deixou a carceragem da Polícia Federal na madrugada de ontem, vai ficar sem monitoramento, né, Rodrigo Bocardi? Foi solto, não vai ter, porque faltam tornozeleiras eletrônicas, é isso? Faltou dinheiro para tornozeleira, Chico? Não, faltou a cadeia para continuar mais o tempo. Mas... Olha, a Justiça Federal de São Paulo pediu uma tornozeleira eletrônica à Justiça em Curitiba, mas não sabe quando vai receber, viu? Wesley Batista vai ter que cumprir outras medidas, como se apresentar uma vez por semana na Justiça Federal, também não poderá se encontrar com outros réus ou testemunhas dos processos, nem ocupar cargos nas empresas da família. Os irmãos Wesley e Joesley Batista foram presos em setembro do ano passado, acusados de usar informações privilegiadas de seu próprio acordo de delação para lucrar no mercado financeiro. Joesley também foi beneficiado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas continua preso porque existe um segundo mandado de prisão contra ele. A Justiça Federal de São Paulo declarou que planeja comprar tornozeleiras eletrônicas no primeiro semestre. Chico e Ana. E ainda falando de corrupção, Rodrigo, o ex-ministro das Cidades no governo de Dilma Rousseff, Mário Negromonte, virou réu na Lava Jato. Juliana vai explicar pra gente qual é a acusação.
Ana, Mário Negromonte vai responder a processo por corrupção passiva. Ele é da Bahia, atualmente sem partido, e foi ministro das cidades no governo Dilma. Os 15 ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aceitaram por unanimidade a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte. Segundo a Procuradoria, Negromonte negociou com o doleiro Alberto Youssef o pagamento de uma propina no valor de 25 milhões de reais para beneficiar empresas do setor de rastreamento de veículos, quando ele era ministro das Cidades. O STJ também determinou o afastamento de Mário Negromonte do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, onde atualmente ele é conselheiro. A defesa do ex-ministro disse que em 3 anos de investigação não foram encontrados indícios suficientes para confirmar a palavra de um delator. Ana, Chico. Obrigado, Juliana. Olha, e daqui a pouco a gente vai voltar com outras informações da nova fase da Operação Lava Jato, que está rolando agora de manhã. E por incrível que pareça, 1 em cada 3 brasileiros não tem acesso à internet. A gente fala disso já já. Agora, 8h20, horário de Brasília. O mundo está cada vez mais conectado, mas no Brasil ainda tem muita gente que não acessa a internet, né, Rodrigo? Tem motivo para isso? Tem, olha só. Esses brasileiros, digamos assim, desconectados foram ouvidos pelo IBGE e apontaram 2 motivos para isso. Primeiro, surpreendentemente, falta de interesse mesmo. E em segundo lugar, o preço da conexão. Como gostam de dizer os entendidos em tecnologia, o celular e a internet são um caminho sem volta. Se eu perder o celular, perco até o caminho de casa, porque tá o endereço, tá telefone, não entra mais em contato com ninguém. Quase 65% dos brasileiros com mais de 10 anos acessaram a internet em 2016. Já o celular era usado em 92,6% das residências no país. Sem celular, sem internet, não tem como viver. Um dos pontos mais curiosos da pesquisa é que uma parte grande da população não tinha celular ou internet. Mais de 63 milhões e 300 mil pessoas responderam que não acessaram a internet em 2016. Isso corresponde a 35% da população. E mais de 41 milhões de brasileiros disseram que não tinham celular para uso pessoal. Como é possível viver totalmente desconectado no mundo que é conectado? Para a Jaqueline dá sim. Ela tem um smartphone e um computador no trabalho, mas o chefe proíbe a internet na hora do serviço. Em casa, a estudante de 18 anos não tem Wi-Fi e há 4 meses cancelou o plano de dados do celular. A Jaque até já se conformou. Difícil é explicar para os amigos. Olha, eles falam que eu sou estranha, que isso não é normal de acontecer, né? Mas aí eu relevo. Eu falo, não, gente, é uma opção. A falta de interesse foi apontada como um dos motivos para não se conectar. O serviço considerado caro também foi citado por uma parcela da população. E ainda tem um grupo que não sabe acessar a internet. Boa parte dessas pessoas que dizem que não tem interesse, a gente poderia somar a esse grupo que não sabem, né? Que são analfabetos digital. No caso do celular, o preço e a falta de interesse também apareceram como motivos para não ter aparelho. E 19% admitiram que não sabem lidar com eles. Esse é o caso da Neide. Ela comprou um celular há 7 meses, mas ele fica guardado em casa. Eu fico nervosa quando eu estou com o celular. O que ela gosta mesmo é de usar o telefone fixo. Lá onde moro, tem um telefone comunitário. Então, o que acontece? Eu deixo aquele telefone comunitário, tem sempre um porteiro lá que atende, então o porteiro marca para mim os recados, tal, e quando eu chego em casa, ele me passa e eu ligo para a pessoa. É coisa simples. Simples e deixa aí com uma cara boa, feliz. Tá valendo. 75% dos estudantes, aí falando da educação, da rede pública, eles acessaram a internet em 2016. Na rede privada, quase 100%, 97%. Chico e Ana. Acesso à tecnologia hoje em dia é fundamental, né, Rodrigo? Agora eu desconfio que muitos desses desconectados são também menos estressados, viu? Tem que ter outra pesquisa para provar. Até mais. Valeu. A defesa de Marcelo Odebrecht apresentou uma série de e-mails ao juiz Sérgio Moro. Segundo os advogados, as mensagens comprovam a negociação para a compra de um terreno destinado ao Instituto Lula.
Os e-mails estavam no computador de Marcelo Odebrecht e têm datas entre julho de 2010 e março de 2012. O empresário voltou a ter acesso às mensagens eletrônicas depois que passou a cumprir prisão domiciliar no fim do ano passado, um dos benefícios da delação premiada. De acordo com os advogados, os e-mails entregues agora comprovam o que Marcelo Odebrecht já havia dito na delação sobre a compra do terreno que seria para o Instituto Lula. A obra nunca saiu do papel, mas Marcelo afirma que o negócio foi propina paga ao ex-presidente Lula. Em um destes e-mails, de setembro de 2010, o então diretor da Odebrecht, Paulo Melo, também delator, pede que executivos do setor de propinas do grupo programem 3 pagamentos de pouco mais de R$1 milhão. Em uma das respostas, Marcelo Odebrecht escreve: é uma conta que a HS mantém e debita a 3 fontes distintas. Segundo a defesa, conta se refere à planilha italiano, o que corrobora a afirmação de que os valores foram debitados dessa conta corrente. Os advogados não esclarecem o que significa HS. Os 3 pagamentos aparecem nesta parte da planilha, relacionados à linha prédio IL. A planilha italiano, segundo a Lava Jato, listava pagamentos de propina e era gerenciada pelo ex-ministro Antônio Palocci. Em outro e-mail, de novembro de 2010, 2 meses depois que o terreno foi comprado, Paulo Melo afirma a Marcelo Odebrecht que foi procurado pelo pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula. Segundo a mensagem, Bunlai manifestou que pretendia retomar rapidamente o assunto de reforma à construção do Instituto e que tinha um prazo para a inauguração, maio de 2011. Marcelo responde: já pedi orientações. Assim que receber, aviso. Antes disso, não façamos nada além do acordado. As 21 trocas de e-mails agora vão para as mãos do juiz Sérgio Moro. Este é o segundo processo contra o ex-presidente Lula na Justiça Federal do Paraná. Além dele, outros 7 réus respondem a esta ação. Todos já foram ouvidos pelo juiz. A defesa do ex-presidente Lula questionou a idoneidade desses novos documentos e afirmou que o material não muda em nada a realidade de que o ex-presidente jamais solicitou ou recebeu imóvel para o Instituto. O Instituto Lula, por sua vez, declarou que jamais teve outra sede ou terreno e que já foi explicado no processo que o Instituto recusou o terreno que lhe foi ofertado para compra ou aluguel, não doação. E nós não conseguimos falar com a defesa de José Carlos Bunlai. Documentos enviados por autoridades da Suíça ao Ministério Público Federal aqui no Brasil revelam detalhes de 4 contas no exterior que têm como beneficiário Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa, que é o órgão responsável pela contratação de grandes obras em São Paulo. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília. São mais de 100 milhões, 113 milhões de reais nessas contas, não é? E Paulo Vieira, Chico, é investigado por um suposto esquema de desvio de recursos para o PSDB paulista, responsável, como se diz, por grandes obras, como a do Rodoanel, durante o governo do tucano José Serra, em São Paulo. Ex-diretor de engenharia da Dersa, empresa de desenvolvimento rodoviário de São Paulo, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, teria movimentado pelo menos 35 milhões de francos suíços, o equivalente a 113 milhões de reais em contas no exterior. Documentos enviados pelo Ministério Público da Suíça para procuradores no Brasil indicam a existência de 4 contas bancárias abertas em 2007 por uma offshore sediada no Panamá, cujo beneficiário é Paulo Preto. Em fevereiro do ano passado, o dinheiro foi transferido da Suíça para um banco nas Bahamas. A juíza federal Maria Isabel do Prado atendeu a pedido do Ministério Público Federal e autorizou a quebra do sigilo bancário do ex-diretor da Dersa. Na decisão, a juíza diz que há fortes indícios dos crimes de peculato e falsidade ideológica, bem como o enriquecimento injustificado de Paulo Preto no mesmo período. A juíza autorizou o Ministério Público Federal a pedir cópia de toda a movimentação bancária de Paulo Preto na Suíça, desde a abertura das contas até hoje, para permitir o avanço nas investigações. O ex-diretor da Dersa é considerado figura estratégica no suposto esquema de desvio de recursos no estado de São Paulo, no período em que José Serra, do PSDB, era governador.
Paulo Preto já era investigado pelo Ministério Público de São Paulo. Em dezembro, ele foi incluído como investigado num outro inquérito sobre o mesmo caso, mas no Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito apura possíveis crimes cometidos pelo senador José Serra, suspeito de receber doações ilegais da Odebrecht para suas campanhas eleitorais, em troca de facilitar contratos da Odebrecht no estado. O Supremo autorizou as investigações depois que delatores da Odebrecht relataram irregularidades na licitação para obras do Rodoanel Sul, em São Paulo. A defesa de Paulo Preto diz que não teve acesso ao documento e que por isso não pode comentar. A assessoria do senador José Serra informou que ele não vai comentar. O PSDB de São Paulo disse que jamais pediu contrapartida a qualquer empresa. E a Dersa informou que é grande interessada no andamento das investigações e que reforça o compromisso com a transparência. Ana Chico. Ok, obrigada, Juliana. A Polícia Civil e o Ministério Público fazem agora uma operação para prender quase 100 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no sul do estado do Rio. E vamos falar com a Rose Gomes em Volta Redonda, que acompanha a ação e traz os detalhes. Bom dia. Até agora, 66 pessoas foram presas nessa operação de hoje. Foram expedidos 92 mandados de prisão e 64 de busca e apreensão. As ações acontecem em 5 cidades: Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia e Porto Real. É um desdobramento de outra operação, a Voo de Táxi, que aconteceu em 2016 em Resende. Recebeu esse nome porque um taxista foi preso na época por transportar drogas em um táxi. Os agentes continuam nas ruas, são 130 policiais civis e também agentes do GAECO, do Ministério Público Estadual, que estão nas ruas para cumprir esses 92 mandados de busca e de prisão e também de busca e apreensão. Ana. Mais uma operação nessa manhã, Rose. Obrigada, viu? A Anistia Internacional divulgou o relatório mundial sobre direitos humanos e criticou retrocessos no Brasil. O relatório aponta um aumento no número de homicídios no Brasil, principalmente nas grandes cidades. Olha, chegamos a mais de 61 mil no ano de 2016. A violência policial contribuiu para esse aumento. Esse número aqui, olha, de mais de 1.000 pessoas mortas por policiais é só do Rio de Janeiro, aí já em 2017. A violência contra a comunidade LGBT também está em alta. O número de assassinatos no ano passado, esse aqui, é o maior desde 1980. Quem defende os direitos humanos também sofre. Olha, tivemos mais de 62 ativistas que foram mortos em 2017. E, por fim, um retrato do sistema prisional brasileiro, que tem, olha aqui, a terceira maior população carcerária do mundo, 727 mil pessoas. Muitas delas presas sem julgamento, chega a 40%. E as rebeliões foram uma rotina em 2017. São números que revelam o nosso atraso, que nos envergonham, né? Mas agora vamos falar em Londres com a Cecília Malan para saber o que esse relatório da Anistia diz a respeito de outros países. Hein, Cecília? Bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. A Anistia Internacional mostrou preocupação especial com os Estados Unidos, que até pouco tempo eram vistos como exemplo na defesa da liberdade e dos direitos humanos. A Anistia Internacional citou as propostas de Donald Trump para barrar a entrada nos Estados Unidos de pessoas de países de maioria muçulmana e para construir um muro na fronteira com o México. Não vamos esquecer que os Estados Unidos são influentes no mundo todo. Então, as ações do governo americano influenciam significativamente o comportamento de outros governos, disse ele. O relatório anual da Anistia Internacional lembrou os protestos de supremacistas brancos em Charlottesville e a marcha nacionalista em Varsóvia, na Polônia. Lamentou também o que seria uma tentativa de limpeza étnica contra a minoria Rohingya em Mianmar. Nem tudo foi negativo. Se a Anistia Internacional mostrou grande preocupação com a proliferação de discursos de ódio, ela percebeu também um movimento crescente de ativistas em busca de justiça social. Um dos destaques positivos que, segundo a organização, fizeram de 2017 um ano diferente foi a Grande Marcha das Mulheres em Washington, que foi replicada em centenas de outras cidades. Além do movimento Me Too, que deu voz às vítimas de assédio e abuso sexual.
Bianca Routier. Agora 8h39, valeu, Thiago Scheuer. Conta aí pra gente aí da previsão do tempo. Mais um pouquinho do tempo aqui, ó. Ontem não veio a chuva, ela subiu para o Rio de Janeiro, viu, Rodrigo? Hoje, aí sim tem chance de novo de chuva aqui na Grande São Paulo. Veja que litoral norte de São Paulo, aí sim é uma situação de temporais. Sol nem deve aparecer por lá hoje, você vê aqui, ó. Agora, no restante do estado, oeste, norte, parte do sul, divisa com o Paraná, tempo mais firme, aquele tempo bom lá para colocar a roupa no varal, tá? Você pode fazer isso. Mas o nosso estado aí tá bem dividido. Esse pedacinho aqui... ali não dá, né? Eu não garantiria, viu? Leste de São Paulo, não coloque que é melhor não. 28 hoje de máxima na capital, Ourinhos 31. Quero te mostrar rapidamente, Rodrigo. Amanhã começa a mudar um pouco, viu? Não tem chuva prevista, mas tem temperaturas mais baixas pela manhã. E à tarde também. Refrescada do fim de semana. Isso aí. Valeu, obrigado. Mais. Um intervalinho, já a gente vai falar de uma saia justa envolvendo as duas Coreias no encerramento da Olimpíada de Inverno e outros... Eles fizeram buscas agora há pouco no gabinete de um homem de confiança do governador do Paraná. Então vamos mais uma vez para lá com a Ana Zimmermann. Ana. Olá, Ana. A polícia fez buscas na sala do assessor da Casa Civil, Carlos Nasser. Ele não é assessor direto do governador Beto Richa, mas trabalha na Coordenadoria de Assuntos Políticos da Casa Civil. Ele é considerado homem de confiança do governador Beto Richa, do PSDB. A Polícia Federal também fez buscas na Celepar, Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, uma sociedade de economia mista que cuida das comunicações aqui no estado. E esses desvios investigados podem ter trazido prejuízo para os motoristas aqui do Paraná. É que uma investigação do Tribunal de Contas da União traz um estudo que aponta que poderia haver uma redução de 18% no preço da tarifa do pedágio. Mas o que aconteceu foi o contrário. Houve aditivos em contratos com a concessionária Econorte que elevaram a tarifa em 25%. Na época, o DR justificou esse aumento dizendo que era preciso haver reequilíbrio financeiro dos contratos. A Econorte tem 3 praças de pedágio aqui na região norte do Paraná. Chico, Ana. Obrigado, Ana. E agora vamos falar da Coreia do Norte, que vai levar uma delegação de alto nível para o encerramento da Olimpíada de Inverno. A visita animou quem torce por uma reaproximação entre as Coreias. Mas vamos falar com o Márcio Gomes lá na Ásia, porque estão dizendo que tem tudo para ser mais um abacaxi para os sul-coreanos descascarem, Márcio. Que história é essa? Bom dia. Boa noite. É verdade, Chico. Bom dia para você, bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Quem vai liderar essa delegação vai ser o vice-líder do Comitê Central do Partido Comunista Norte-Coreano, Kim Yong-chol. Foi diretor de uma agência militar que bombardeou um navio da Coreia do Sul em 2010 e deixou 46 marinheiros mortos. Ele, inclusive, está na lista de cidadãos norte-coreanos que sofrem sanções internacionais. Apesar disso, a Coreia do Sul anunciou que o presidente do país, Moon Jae-in, vai receber a delegação. A filha de Donald Trump, Ivanka, vai representar os Estados Unidos. A Coreia do Sul já avisou que não vai fazer nenhum esforço para promover um encontro entre ela e a delegação norte-coreana. Vamos lá, Rodrigo Bocardi, chegou a hora. Rapidinho, aqui em São Paulo, 2 parques da Zona Leste foram fechados hoje por causa da morte de um macaco com febre amarela. Agora os moradores da região vão ser vacinados contra a doença. Fica aí o recado, uma boa quinta-feira para todos e até amanhã. A gente acompanha os desdobramentos da operação da Polícia Federal que evitou fraudes no seguro-desemprego de 800 milhões de reais. Ótimo dia para você. Tchau, gente. Boa quinta e até amanhã. É isso, ótima quinta-feira. A gente se vê amanhã aqui no Bom Dia Brasil. Bom dia para você. Bom dia e parabéns para Andradas, terra do vinho de Minas Gerais, 128 anos. Até amanhã.